Boa noite a todos e a todas. Nós estamos aqui em mais um encontro do nosso grupo de estudos de Nietzsche. Hoje, 16 de novembro de 2020, são 19 horas e 3 minutos. E eu vou começar retomando brevemente o que nós conversamos no parágrafo 16 na semana passada. No parágrafo 16, como nós vimos, o Nietzsche ele começa a apresentar a sua própria hipótese sobre o início, sobre as origens da má consciência. Lembrando que quando Nietzsche fala de má consciência aqui, ele está se referindo à consciência moral, aquela voz da consciência, o sentimento de culpa com o qual nós convivemos cotidianamente, o nosso auto-julgamento moral, nossa capacidade de nos julgarmos a nós mesmos, de nos condenarmos a nós mesmos moralmente. Ele afirma que esse julgamento moral, essa má consciência, ela se originou a partir da energia psíquica de certas pulsões, certos impulsos, certos instintos que não puderam ter a sua manifestação livremente realizada. E isso aconteceu por conta do desenvolvimento da civilização. A gente observou, eu procurei ressaltar, que esse fenômeno ele se coaduna diretamente com as teses que o Freud viria a enunciar futuramente no livro Mal-Estar na Civilização, onde ele diz que toda civilização é uma forma de repressão. Essa é uma ideia que surge em Nietzsche e que ele começou a desenvolver no parágrafo 16. A gente falou sobre isso, sobre essa energia psíquica que não é descarregada para fora, ela acaba sendo descarregada dentro do próprio indivíduo. E a consequência disso é o surgimento do superego, na linguagem freudiana, dessa consciência moral. Ao ter que lidar necessariamente com obstáculos à manifestação, ao meu prazer, à manifestação dos meus impulsos e dos meus instintos, o resultado disso é o surgimento da consciência moral. Nietzsche também já havia colocado no parágrafo 16 que o principal instrumento, a principal prática utilizada como mecanismo de educação da humanidade, como um mecanismo um instrumento, uma prática civilizatória, e o principal instrumento disso tudo é a violência. E essa violência que se manifesta não apenas nas imposições sociais, na lei, mas uma violência exercida de forma muito direta. E a gente vai ver manifestações dessa violência exercidas mais diretamente agora no parágrafo 17. No parágrafo 17, o Nietzsche ele começa refletindo sobre um pressuposto de tudo aquilo que ele havia apresentado no parágrafo 16. O pressuposto da reflexão que ele realiza no parágrafo 16 é a existência de um Estado, de uma organização, de um tipo de instituição política que tem por objetivo a organização, a coordenação das pessoas. Então, nesse parágrafo 17, é uma das poucas passagens onde ele vai falar sobre a origem do Estado. Em outras obras, por exemplo, em Humano Demasiado Humano, e mesmo em textos da Antiguidade, dentro do primeiro período de Nietzsche, como, por exemplo, os 5 prefácios para 5 livros não escritos, que é um texto de 1872, Nietzsche ele também faz algumas referências ao Estado. Mas agora, na sua obra madura, A Genealogia da Moral, esse parágrafo 17 é talvez um dos pouquíssimos textos nos quais o filósofo vai tratar da questão do Estado. Especificamente, ele vai falar aqui sobre a origem do Estado, a tese nietzschiana a respeito da origem do Estado. Então ele coloca, dentro dessa preocupação maior dele com o problema da origem da má consciência, com a origem da nossa consciência moral, ele coloca que o pressuposto para tudo isso é o surgimento do Estado. E o surgimento do Estado é entendido por Nietzsche não como uma coisa orgânica, como uma espécie de complexificação gradual das sociedades que vai acontecendo ao longo do tempo, conforme as relações sociais
vão se complexificando conforme os agrupamentos humanos vão crescendo. Essa é uma concepção tradicional que a gente tem. Primeiramente eram grupos primitivos, eram tribos, eram grupos familiares, mais ou menos familiares, e com o passar do tempo, a necessidade, o aumento da população, a necessidade de se complexificar essas relações, ela faz com que a civilização, né, a política, a administração surja. Ora, para Nietzsche, isso não se dá de forma orgânica. Muito pelo contrário. O que acontece é uma imposição, e uma imposição violenta, uma imposição repentina e violenta, quando ele vai colocar que o surgimento do Estado se dá por meio de uma imposição de uma ordem política e social, que é realizada por um grupo mais forte, por uma classe mais poderosa, sobre uma população muito mais numerosa, porém desorganizada. A ideia de que a origem e a consolidação do Estado, elas se deram mediante largo emprego da violência, ela já havia sido aventada anteriormente. E aqui o Nietzsche, quando ele fala, ele só repete. Tem um trechinho específico aqui, no parágrafo 17, onde ele vai colocar, logo no início, o mais antigo Estado, entre aspas, em consequência, apareceu como uma terrível tirania, uma maquinaria esmagadora e implacável, e assim perseguiu seu trabalho, até que tal matéria-prima humana e semi-animal ficou não só amassada e maleável, mas também dotada de uma forma. Bom, gente, essa ideia de Nietzsche, ela remete diretamente à definição do Max Weber a respeito do Estado. É uma definição básica da sociologia a respeito do Estado. O Max Weber, ele vai definir o Estado num texto que ele escreveu em 1919, chamado Política como Vocação. Ele faz parte de um livro, está traduzido para o português. A tradução não é tão boa, é uma tradução da editora Cultrix, salvo engano, que se chama Ciência e Política, Duas Vocações. Bom, esse texto do Max Weber, o que ele vai definir, como que ele vai definir o Estado? O Estado é o detentor do monopólio do uso legítimo da força física, da coerção, da violência dentro de um determinado território. A expressão em alemão que o Max Weber se utiliza é Gewalt. Gewalt, monopólio, ou seja, o monopólio da violência. A palavra Gewalt em alemão, ela pode significar não apenas violência, como também coerção, como também a própria força física. Enfim, o que acontece no entendimento do Max Weber? De uma maneira bastante simples aqui. O Estado, ele tem o poder de coagir as pessoas a fazerem determinadas coisas. Se a gente sair por aí na rua e perguntar quem que gostaria de pagar imposto, né, provavelmente ninguém gostaria de pagar imposto. Mas todos nós somos obrigados a pagar imposto. Se a gente não paga os nossos impostos, seja individualmente ou seja na forma de uma empresa, a gente vai ser processado, a gente vai ter que responder à justiça. O fato de que nós todos somos obrigados a fazer certas coisas devido à imposição estatal, isso já é o exercício desse monopólio da violência, sobre o qual Max Weber fala. Mais do que isso, um agente do Estado, ele pode andar armado pela rua, ele pode impedir as pessoas de se locomoverem para determinados lugares e isolar uma área, a polícia pode fazer isso, ou as forças armadas, e em determinadas circunstâncias, no entendimento do Max Weber, e obviamente de acordo com o regime legal, o regime jurídico que impera naquele território, o Estado pode até mesmo ter a autonomia de matar pessoas. Enfim, é uma definição clássica da sociologia que se coaduna diretamente com essa reflexão do Nietzsche na genealogia da moral. Então, o Max Weber define o Estado como aquela instituição, né, ou aquele setor, aquela parcela organizada na sociedade que detém o monopólio do uso legítimo da força física. É interessante que não se trata simplesmente do monopólio do uso da força física, mas o uso legítimo. Isso significa que todo Estado, toda organização estatal, ela também pressupõe, para existir, um processo de legitimação. E aqui vale lembrar, e vale a gente pensar um pouco, sobre
o surgimento do Estado, né, fazendo uma comparação entre outros dois filósofos que são bastante conhecidos pelas suas reflexões sobre a origem do Estado, a gente comparando com Nietzsche, a gente percebe claramente os pontos de diferença, tá? Eu me refiro aqui a Hobbes e Rousseau, que são outros dois filósofos que teorizaram bastante sobre o estado de natureza. Para Hobbes, a violência original, ela existe. Ela é o caos do próprio estado de natureza. Uma condição que Hobbes vai afirmar que é caracterizada pela guerra de todos contra todos. A disputa pela vida. Está muito bem colocada na abertura do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, e também naquele escrito famoso do Machado de Assis, né? A frase, ao vencedor as batatas. É um trechinho do livro Quincas Borba. Bom, para Hobbes, a civilização, as origens da civilização, os primeiros agrupamentos humanos eram agrupamentos necessariamente caóticos e violentos, aonde imperava uma luta por poder, uma luta desesperada pela sobrevivência, tá? Essa luta, essa violência original, ela chega ao fim com a criação do Estado. A criação do Estado, para Hobbes, surge como um instrumento, como uma instituição que vai pôr fim a essa guerra de todos contra todos. E o Estado, no entendimento de Hobbes, ele de fato possui o monopólio que depois viria a ser referido pelo Max Weber, o monopólio do emprego da violência. Já para Rousseau, o Rousseau também reconhece uma certa forma, uma certa possibilidade da existência de uma violência original no estado de natureza. Porém, segundo Rousseau, o fato de que as pessoas viviam em pequenos agrupamentos, distanciados uns dos outros, muito esparsos, essa violência original, ela seria ou inexistente ou ela seria facilmente contornável. O Rousseau, ele cita um exemplo no contrato social, né? Ele cita um exemplo de que se um sujeito quisesse escravizar o outro, numa sociedade primitiva, aquele que foi escravizado, na primeira oportunidade que ele tivesse, ele poderia simplesmente fugir, sumir, nunca mais encontraria o seu escravizador, por não haver uma sociedade organizada. Para Rousseau, o Estado surge, né? A legitimação, ela acompanha as primeiras formas de organização política. E, portanto, para Rousseau, esse processo de legitimação, ele deve vir antes, que aí é a constituição da vontade geral e do próprio contrato social, tal como teorizado por ele. Já para Nietzsche, a violência, ela, assim como no caso de Hobbes, ela preexiste ao surgimento da civilização. E no caso de Nietzsche, a violência, ela sustenta, ela embasa o próprio processo de legitimação. Então, se por um lado em Hobbes você tinha no estado de natureza uma condição violenta, posteriormente a criação do Estado, a cessação dessa violência, para Nietzsche a violência ela está no estado de natureza, embora Nietzsche ele não vai falar nesses termos, né? Ele não usa a expressão estado de natureza, mas a gente pode aplicar essa expressão aqui porque trata-se, obviamente, de uma reflexão sobre esse mesmo período histórico. Para Nietzsche, portanto, a violência ela existiria no estado de natureza, mas ela também continua a existir e ela é o motor que estrutura a legitimação do Estado. A diferença é que no processo de legitimação do Estado, o exercício dessa violência, ele ganha uma nova roupagem. E a gente vai ver qual roupagem é essa. Ele vai tratar disso mais adiante. Mas, né, apenas para não deixar a coisa sem esclarecimento, a gente pode dizer que uma das principais formas de legitimação do Estado é o surgimento das religiões. O discurso religioso, as aristocracias sacerdotais, em aliança direta com as classes dominantes, formando um tipo de discurso capaz de legitimar a existência daquele Estado. O Nietzsche ele coloca: utilizei a palavra Estado. Está claro ao que me refiro. Algum bando de bestas louras, uma raça de conquistadores e senhores que, organizada guerreiramente,
e com força para organizar, sem hesitação lança suas garras terríveis sobre uma população talvez imensamente superior em número, mas ainda informe e nômade. Deste modo, começa a existir o Estado na Terra. Penso haver-se acabado aquele sentimentalismo que o fazia começar com um contrato. Obviamente, Nietzsche responde aqui tanto a Hobbes como a Rousseau, principalmente a Rousseau, buscando mostrar que não há nenhum tipo de contrato. O que há é uma imposição. O surgimento do Estado, portanto, na forma como ele está refletindo aqui sobre o nascimento da má consciência, a origem do Estado ela se dá na forma de uma imposição violenta, que se dá de forma repentina, quando um pequeno grupo de conquistadores se lança sobre uma população muito maior. A gente pode pensar nesse momento primitivo, fazendo uma analogia com isso, a gente pode pensar no problema que hoje boa parte das populações, por exemplo, do Rio de Janeiro, das favelas ou de São Paulo, enfrenta com as milícias. Um grupo de pessoas com armas que se lança sobre uma população que está desarmada, uma população muito mais numerosa e domina, literalmente domina aquele território. Eu usei o exemplo das milícias porque, quase sempre, as favelas são locais onde o poder público ele é praticamente inexistente. A presença do poder público, a presença de uma infraestrutura estatal, instituições e tudo mais. Então a gente pode comparar a condição das pessoas que vivem em favelas com a condição dessas comunidades primitivas, não no sentido de que são as pessoas que vivem em favelas são pessoas primitivas. Não estou querendo dizer isso, gente. Estou querendo dizer que ali não existe nenhum tipo de organização que se faça presente de uma maneira muito nítida. A maior parte das pessoas que vivem em favelas, elas já aprenderam a viver sem contar com a presença do Estado nas suas vidas, porque são regiões tradicionalmente negligenciadas pelo poder público, em todos os sentidos, a gente sabe, né? Os serviços básicos, saúde, educação, segurança, infraestrutura, transporte, saneamento básico, etc, etc. Ora, essas pessoas, essas populações que estão numa determinada região, abandonadas ao Deus dará, vamos colocar assim, essas populações são vítimas para grupos tais como Nietzsche descreve, grupos organizados, grupos armados, que chegam e dominam aquele território e impõem suas próprias leis sobre esse território. Então, num primeiro momento, a analogia com as milícias pode nos ajudar a entender o que acontece com esse momento, a forma por meio da qual Nietzsche está dizendo que surgem os estados. É alguém que chega lá e realmente toma o poder e impõe isso à força sobre todas as outras pessoas. É por isso que ele é inimigo da ideia de um contrato social. Só que, como a gente viu, para o Max Weber, e eu ressaltei isso, a noção de legitimação ela é de fundamental importância, porque não basta você deter o monopólio do uso da violência, senão a gente teria que dizer que as milícias são um poder estatal. Obviamente que não são. As milícias são poderes ilegais, são poderes paralelos. Porém, o Max Weber ele ressalta a importância da noção do uso legítimo da violência. Só que, para Nietzsche, primeiro essa violência é exercida e depois, com o passar do tempo, criam-se discursos, criam-se instituições para se legitimar o uso dessa violência. E aí, aquela milícia se transformaria num Estado propriamente dito. Os milicianos, os dominadores, os chefões, né, os donos das favelas, eles se tornariam governantes, imperadores, reis, presidentes eleitos ou o que quer que seja, dependendo do sistema político. E se tratando de comunidades primitivas, é o simples líder, o rei, o mandante, o chefão. Ora, aqui vale a pena mencionar também uma observação sobre essa expressão da besta loura, né? Eu já mencionei aqui, salvo engano, acho que foi até na semana passada, na semana retrasada, que eu mencionei o Gobineau. Eu falei resumidamente sobre o Gobineau, que foi um teórico, um escritor francês, que na segunda metade do século XIX era considerado um teórico do racismo,
o livro que ele escreveu, né, o Ensaio sobre a Origem e a Desigualdade das Raças, ele era considerado era uma espécie de um racismo científico, e a gente viu que as ideias do Gobineau, elas se tornaram muito populares na Europa nessa época, justamente pelo clima de otimismo da Belle Époque e pela dominação, pela barbárie, pela violência que os conquistadores europeus exerciam sobre as populações da África, da Ásia e das Américas Latinas, da América, né, da América Latina. Bom, nesse caso aqui, essa passagem, né, quando Nietzsche fala da besta loura, desses povos guerreiros, né, organizados que se lançam para conquistar outras populações, um slogan desse tipo, vocês já podem imaginar que deve ter caiu de mão cheia nas mãos da irmã do Nietzsche para ela deturpar e falar que a besta loura é a raça ariana, os nazistas, e que os nazistas, como sendo povos guerreiros e mais organizados, eles de fato deveriam se lançar para conquistar e escravizar as outras populações que eram raças inferiores. Essa passagem da besta loura, ela frequentemente é citada como uma passagem meio sinistra, assim, que Nietzsche se utiliza. Obviamente, a gente sabe que Nietzsche não é um nazista, que essa identificação da raça da besta loura com a raça ariana e os ideais nazistas, isso foi realizado mediante uma deturpação da irmã do Nietzsche. Porém, há intérpretes que falam, olha, se por um lado Nietzsche foi deturpado, por outro lado ele deu motivo para ser deturpado, porque esse tipo de colocação é uma colocação com um conteúdo claramente racista, onde Nietzsche estaria se filiando, portanto, às ideias de Gobineau. Me parece, né, veja bem, o meu interesse aqui não é me tornar advogado de Nietzsche, o meu interesse aqui não é querer defender o Nietzsche, que ele é um santo, muito pelo contrário, né? Quem acompanhou aqui as nossas reflexões desde a primeira dissertação sabe que eu acho, inclusive, extremamente saudável que a gente tenha um posicionamento crítico perante os textos de Nietzsche. E é necessário, de fato, apontar aonde e em que circunstâncias Nietzsche está sendo racista, Nietzsche está sendo sexista e tudo mais. Eu acho que isso não invalida o fato de que Nietzsche, apesar de ter sido um homem do seu tempo, apesar de ter convivido numa Europa profundamente marcada e profundamente influenciada pelas ideias racistas de Gobineau, ainda assim, Nietzsche nos traz reflexões interessantíssimas que certamente contribuem para a gente entender a realidade que nós estamos vivendo, não só no século XX, mas também no século XXI. Bom, dito isso, vamos lá. Vamos reler esse trecho aqui. Eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho aqui, porque essa é uma passagem bastante polêmica, tá, gente? É igual, obviamente, todos os filósofos, né, têm as suas passagens mais polêmicas. O Nietzsche, ele é conhecido por várias, né? Eu não sou homem, sou dinamite, né? Vais ter com mulheres, não esquece o chicote. Aí fala da besta loura, Deus está morto, né? Ele tem várias frases aí. Mas vamos dar uma lida nessa frase, né? Utilizei a palavra Estado. Está claro ao que me refiro. Algum bando de bestas louras, uma raça de conquistadores e senhores que, organizada guerreiramente e com força para organizar, sem hesitação, lança suas garras terríveis sobre uma população talvez imensamente superior em número, mas ainda informe e nômade. Se a gente for focar as nossas atenções apenas na descrição da besta loura e a gente for relacionar isso com outras passagens, por exemplo, como a passagem aonde Nietzsche, lá no parágrafo 5, ele vai fazer uma etimologia dos termos bom e ruim, bom e mal, né? Quando ele vai falar, né, da associação do bom com o sujeito loiro e do mal ou do ruim do sujeito de pele escura. Que lá no parágrafo 5, Nietzsche, aquela frase de Nietzsche está sendo claramente influenciada por Gobineau. Foi uma influência de Gobineau. Nós teríamos a tendência a dizer, bom, essa é uma outra passagem onde Nietzsche está aqui tendo um eco, né? Tendo aí um cheiro do racismo do Gobineau. É possível afirmar isso? É possível afirmar isso, porque ele identifica esses agrupamentos guerreiros como
se fossem loiros, né? E ele estaria, portanto, reproduzindo, ainda que talvez não numa referência direta, mas ele estaria reproduzindo o preconceito que era muito vigente no século XIX, que é o preconceito oriundo das ideias de Gobineau, que não tem nada, absolutamente nada de científico. Mas, porém, a gente pode focar não na besta loura, mas em algum bando de bestas louras. Esse algum bando, tá? Ele pode significar apenas que Nietzsche estaria dando um exemplo. E, portanto, que Nietzsche não estaria necessariamente afirmando que os conquistadores originais, a partir dos quais surgiu a nossa civilização, seriam pessoas de pele clara, loiros e de olhos azuis. É uma possibilidade também. De todo modo, a gente sabe que, historicamente, esse processo aconteceu. Por exemplo, na história da Índia, tá? No período védico ali da Índia, quando as populações de comunidades de pastores e agricultores que viviam em comunidades primitivas, em tribos, ali nos vales dos principais rios da Índia, por exemplo, o rio Indo, o rio Ganges, essas populações elas foram escravizadas e foram dominadas por outras populações, os povos indo-arianos. Esses povos que já tinham o domínio do carro de guerra, tá? Diversos tipos de veículos de guerra, bigas, carroças, etc. E eles chegaram vindos da região onde hoje é o norte da Índia, eles adentraram o subcontinente indiano, dominaram essas populações de pastores e agricultores, e iniciou-se o período védico na história da Índia, em meados ali do ano de 1800 a.C., que foi quando os Vedas, né, que são textos sagrados do hinduísmo, eles foram escritos. Então, Nietzsche pode simplesmente estar se referindo a um tipo de fenômeno histórico, né, usando assim, olha, como se fosse algum bando de bestas loucas. Deixo a critério de cada leitor. Tá? Minha tarefa aqui não é impor uma única interpretação, mas que vocês tirem as suas próprias conclusões. Na sequência, o Nietzsche ele vai colocar, né? Ele vai falar que o papel desses conquistadores com relação à civilização, ele se assemelha ao papel de artistas. Quando Nietzsche está falando né, essa associação dos conquistadores como se fossem artistas, né, a gente imagina, por exemplo, uma obra de arte, uma escultura feita em pedra ou em madeira. É necessário você golpear a madeira, golpear a pedra, arrancar pedaços, retirar lascas, para que a escultura fique, né, pronta. A arte, por exemplo, de polir pedras preciosas, né, lapidar pedras preciosas, a ourivesaria, a joalheria, né, você passa um abrasivo ali sobre aquela pedra preciosa, retira as impurezas. Aí vamos pensar nisso do ponto de vista do ser humano. Por isso que ele vai usar, em vários momentos, nesses aforismos, expressões como, né, se o ser humano ele fosse uma massa amorfa e viesse o artista, né, com essa força dominadora que impõe significados, que impõe leis, que impõe costumes, que impõe respeito, e ele moldasse essa forma humana ainda informe. E ele desse uma forma, ele desse um sentido. Esse domínio foi exercido, no entendimento de Nietzsche, pela violência. E aí a gente pode dizer que, para Nietzsche, portanto, quando ele está falando dos conquistadores como artistas, ele se refere justamente a essa violência que está inerente à criação e à transformação do comportamento humano. Quando eu estou falando dessa violência, não estou me referindo simplesmente à violência física explícita, tá? A violência dos castigos e tudo mais. A gente pode pensar na violência simbólica, através das interdições, da figura paterna que diz para o filho, não, né? Você vai me obedecer agora, tá? Ou do padre que ele impõe um determinado comportamento, impõe um determinado sacrifício para a sociedade. Ou um governante que, mediante a sua autoridade, ele institui proibições, ele institui deveres, impostos e obrigações a serem cumpridas.
Então, quando Nietzsche está falando aqui no parágrafo 17 de violência, a gente precisa entender a violência dessa forma, nesse contexto amplo. Violência discursiva, violência dos costumes e a própria violência física. E aí o Nietzsche ele coloca uma consideração interessante. Os próprios líderes, esses conquistadores, né, esses que exercem a violência, eles são imprevisíveis, eles são, né, violentos e eles próprios são desprovidos de consciência moral. Porém, a ação desses líderes, o exercício do poder feito por eles, cria a má consciência, ou seja, cria a consciência moral naqueles que lhes são subjugados. É como se, nas origens da humanidade, os dominadores, aqueles que estão no comando das primeiras organizações estatais primitivas, eles fossem completamente impiedosos e desprovidos de consciência moral. E, ao exercerem sua força sobre as populações mais fracas, menos organizadas, essas populações desenvolvem a consciência moral. E disso a gente tira uma consequência interessante. A origem inicial da má consciência, ela não foi algo intencionado. Então, para Nietzsche, a gente não pode dizer que havia interesse explícito da parte dos governantes, da classe dominante, em tornar os seus súditos, tornar os seus escravos, tornar os seus servos mais morais. Isso foi, talvez, um efeito colateral, né, dessa exigência que os conquistadores colocaram, a exigência que foi imposta pelos conquistadores de obediência, tá? Que eles precisariam ser obedecidos e que a sua autoridade tinha que ser reconhecida. E aí o Nietzsche ele conclui, parágrafo 17, reafirmando a tese que ele já havia colocado no parágrafo 16, que os primórdios daquilo que a gente entende como consciência moral, eles se situam aonde? Eles se situam na liberdade humana que foi restringida. Ele se situa nas pulsões humanas que foram impedidas de se manifestarem. Essa, no entendimento de Nietzsche, é a origem daquilo que nós entendemos como consciência moral. Daquilo que vulgarmente a gente fala que é o peso na consciência, ou daquilo que na psicanálise vai ser denominado de superego. Aqui, a Jordânia coloca uma pergunta. Professor, pode-se dizer que a ação das milícias nas regiões periféricas abalam o poder do Estado? E quando os representantes fazem parte das milícias? Bom, Jordânia, essa é uma pergunta muito interessante. Primeira coisa, né? A gente sabe que, de fato, os integrantes dessas milícias, frequentemente, eles fazem parte do poder público, seja da classe política, seja da área de segurança pública, né, próprios policiais. O segundo filme da Tropa de Elite, ele exemplifica isso de uma forma muito clara, como que existe esse bem bolado, vamos colocar assim, né, entre agentes da segurança pública e representantes da política, tanto do poder executivo, do legislativo. Esses elementos eles se unem e criam um domínio paralelo ali. Pode-se dizer que a ação das milícias nas regiões periféricas abala o poder do Estado? Eu acredito que, sem dúvida nenhuma, que sim. Na verdade, há aí um grande problema, né? Porque o Estado é que deveria ocupar esse espaço que hoje é ocupado pelas milícias. O Estado que deveria, naturalmente, com as suas instituições, e não apenas a polícia. Quando eu falo instituições do Estado aqui, eu estou falando de escolas, eu estou falando de hospitais, estou falando de creche, eu estou falando de centro de assistência social, estou falando de tudo isso. Ele deveria ocupar esses espaços. O fato do Estado não ocupar esses espaços da forma como deveria, faz com que esse vácuo da presença estatal seja apropriado, né? As pessoas se apropriem disso para criar um poder paralelo ali dentro. Esse poder que algumas vezes é exercido, no caso das favelas, ele é exercido pelo narcotráfico, em outras ocasiões ele é exercido pelas milícias. Eu acredito que mesmo quando representantes do Estado, informalmente e fora da esfera oficial de atuação do Estado, eles atuam na forma de milícias, criando ali milícias e grupos que realmente vão coagir as pessoas, vão extorquir as populações, etc.
Isso, sem dúvida nenhuma, abala o poder do Estado, porque abala no elemento da legitimação. Aquelas populações, elas acabam vivendo um cotidiano de pessoas que são escravizadas, pessoas que são semi-prisioneiras, porque elas, além de elas não contarem com o poder estatal, com a autoridade do Estado, essas populações ainda se veem sujeitas ao arbítrio completamente aleatório dos chefes das milícias, dos comandantes das milícias. Então, nesse elemento da legitimidade do poder estatal, sem dúvida nenhuma que isso é abalado. Por quê? Porque todo poder, todo tipo de poder que é exercido por milícias é um poder ilegítimo. Passamos o parágrafo 17, vamos seguir para o parágrafo 18. Bom, lembrando, parágrafo 16, 17, 18, 19 e 20. E até na sequência, até o 21 mais ou menos, é tudo uma reflexão só, gente.